sobre a Carla Zambelli. Interessante. Eu li sobre ela que ela está em exílio na Europa, né? Ela foi condenada a 10 anos de prisão. Diz ela Eu não que... sei se ela já está em exílio. Em princípio, ela fugiu mesmo. Ela fugiu, sentiu que ia ela ser fugiu. presa e meteu o pé. Tinha sido condenada a 10 anos de prisão por... Acho que foi por aquele episódio lá da Army. Por ter invadido o sistema do CNJ. Diz ela que no processo não há nada que prove contra ela. Diz que o advogado dela não foi... Isso segundo as palavras dela, tá? O advogado dela não foi escutado, tal, não sei o quê. E ela foi para a Europa e disse que só voltaria quando o Brasil voltasse a ser uma democracia. Hoje, o Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva dela e já acionou a Interpol. Agora nós vamos ver, porque no caso a Interpol, no episódio do Alan dos Santos, se recusou em prender o Alan dos Santos, porque viu que era um crime político. Vamos ver agora qual vai ser a resposta. Tem aquele que está exilado na Espanha também. Da Itália em relação a Carla Zambelli. Tem um brasileiro que está na Espanha também, o Alexandre Moraes pediu a deportação dele. O Oswaldo Eustáquio. Que também o governo espanhol também entendeu que ele estava tendo uma perseguição política. Gente, assim, eu acho a Carla Zambelli meio idiota, tá? Mas ser idiota não é crime, tá? Aí aquela cena dela realmente com a arma na mão, a arma de fogo na mão, aquilo custou muito caro para a direita. Aquele posicionamento, aquela decisão unilateral dela de sair atrás de uma pessoa com a arma na mão, aquilo ali, ninguém da direita apoiou, muito pelo contrário. Até o próprio Bolsonaro falou em uma transmissão que aquilo pode ter custado a eleição de 2022. Tá? Então, eu não concordo com a Carla Zambelli. Acho que ela tem uma série de posicionamentos equivocados. Então, a galera que foi na onda das eleições de 2017 e conseguiram se manter em 2022, mas claramente não representa a maioria da direita, e tem algumas decisões que, por exemplo, eu tenho viés ideológico de direita ou centro-direita e não concordo com muitas coisas não concordei quando o Cleitinho fez selfie com a Virgínia, não concordo com uma série de posicionamentos da Carla Zambelli, mas a gente tem que separar. Por exemplo, ela que sair com a arma de fogo atrás daquele cara, de repente era um crime. Beleza, tá claramente ela indo atrás. Se não, ela não explicar bem aquela situação ali, que ela seja punida por aquilo ali. Agora, quando começa a primeira coisa que eles fazem é travar o salário da pessoa. Por exemplo, eu vi um vídeo de um pastor evangélico que estava na manifestação do dia 8 de janeiro com a Bíblia na mão. Foi decretada a prisão dele. Ele fugiu para o Paraguai. E como não conseguiram encontrar no Paraguai, embora ele está numa situação ilegal, pelo vídeo que ele fez, ele está numa situação ilegal lá no Paraguai. Não me recordo o nome dele agora. Foram lá e cancelaram o benefício da mãe dele, que está aqui no Brasil, cara. A pena não passará da pessoa do condenado, do acusado. Não é isso que diz a lei? Porque se desrespeita a lei nessa proporção. Caso do Daniel da Silveira também é outro, cara. Que, meu irmão, ser idiota não é crime. Ainda mais crime, as coisas que o Daniel da Silveira fez, se ele fosse qualquer outra pessoa e a ofensa fosse dirigida a mim, ao Rafa, ou até mesmo a um outro político, ou a um outro juiz, ele não estaria preso até hoje. Mas o Daniel da Silveira bloquearam as contas da mulher dele também na época. Então, assim, gente, a gente tem que olhar para a nossa Constituição, ou então faz outra Constituição, faz uma Constituição do jeito que eles querem. Porque, assim, quando eu estudei para o concurso da Polícia Civil, a função do STF é o garantidor da Constituição. Ele simplesmente deveria verificar se a norma constitucional está sendo respeitada ou não. Ou seja, tinha a primeira, a segunda instância, aí quando o cara recorria para o STF, porque ele entendia que naquele processo a aplicação a lei que foi aplicada era inconstitucional, ou aquele que aplicou a lei aplicou de forma inconstitucional. Isso subia para o STF fazia o controle de constitucionalidade, e era isso a função do STF. Só que o STF hoje, ele
legisla, ele faz, às vezes, do executivo, ele diz o que o governador tem que fazer sobre segurança pública no seu estado, ele diz o que o presidente da República tem que fazer sobre saúde no âmbito da União. Isso não é função deles, é simples, é difícil entender isso. É difícil entender isso. Só que assim, eu tô falando sobre Constituição, não tô falando sobre o STF, tô falando sobre Constituição. Se alguém discorda disso, então beleza, vamos sentar e discutir uma nova Constituinte nos moldes novos. Aí beleza, vamos fazer tudo de acordo com a nova Constituição, mas faça-se outra Constituição. Não fica desrespeitando uma Constituição que deu muito trabalho. É uma Constituição extremamente garantista. Essa Constituição não atende quem está querendo punir os outros à revelia da Constituição. Ela é extremamente garantista. Ela protege todos os direitos. Só que tem gente aí, cara, enfim, vai dar problema, né? Melhor parar. Eu particularmente, assim, eu gosto da Carla Zambelli. Eu acho que ela foi uma figura importantíssima, uma parlamentar que foi importantíssima, porque ela defende os mesmos valores que eu defendo, valores de liberdade de expressão, liberdade econômica, livre mercado, valores da família, da religião, da própria polícia. Ela é casada com, eu acho que com um militar. Então, assim, eu gosto dela mesmo. O episódio da arma é uma coisa também que eu acho difícil julgar, assim como eu não julgo a algemação dos colegas lá do MC Pose. É difícil você julgar a situação da Carla Zambelli, porque o que a gente vê na televisão, ela saindo com a arma em punho. E o que ela fala é que ela estava num restaurante com o filho dela, menor de idade, e o grupo de militantes começaram a cercar o restaurante e hostilizá-la. Ela saiu do restaurante com o filho e esse grupo continuou hostilizando, indo para cima dela. Inclusive, um homem enorme foi para cima dela. Ela sacou a arma da qual ela tinha o porte de arma, que estava ativo, estava válido. Ela sacou a arma dela para se defender. O cara ofendeu ela, partiu para cima dela, ela sacou a arma dela para se defender. Então, assim, mostrou o seu empoderamento, protegeu a sua família, partiu para cima do perigo. Então, assim, eu não vi problema nenhum. É claro que as emissoras de televisão de esquerda exploraram aquilo para poder desgastar politicamente a ela e ao presidente, da qual ela sempre apoiou de forma muito fiel e muito leal. Então, assim, isso assim, a minha observação sobre ela, de coração, eu gosto dela mesmo. E para mim ela está sendo vítima de uma perseguição política, porque a partir do momento que eles começaram a caçar... Por que eles estão caçando a Carla Zambelli? Por que eles escolheram a Carla? Porque é uma mulher ativa politicamente, porque é uma mulher que briga pela política, ela é uma mulher ferrenha, é uma mulher lutadora de direita. Se ela tivesse esse mesmo empenho, tivesse feito tudo o que ela fez, se ela tivesse roubado o INSS, roubado o dinheiro dos aposentados, se ela tivesse desviado dinheiro de público, mas fosse de esquerda, ela não estaria passando pelo que ela está passando. Então, assim, a perseguição dela é por ela ser uma defensora de valores da direita. É o que eu vejo, tá? A minha visão sobre esse episódio. Acho que ela tá certa, meteu o pé daqui, não tem que ficar aqui presa, se arrebentando de uma forma que ela não considera justa. Ela falou assim, cara, se eu fosse presa por um crime que eu cometi, que eu tivesse minha consciência pesada, eu estaria no Brasil para cumprir a minha pena.